Quando Nixon foi à China, desceu do avião para seguir um novo plano, arquitetado por seu secretário Henry Kissinger. Foi uma visita histórica que permitiu a entrada da China no mercado global. O plano arquitetado era antigo. Tudo começava na crença de que as ditaduras comunistas eram um fenômeno meramente econômico e que, conforme a prosperidade chegasse a esses povos, eles iriam gradualmente aderir a valores democráticos. Na prática, tratava-se de jogar dinheiro na China até ela se tornar liberal. O resultado da nova política foi o anúncio de Deng Xiaoping, o programa Portas Abertas, convidando empresas estrangeiras para o país. Poucos dias depois, as garrafas de Coca-Cola chegaram. 8 presidentes americanos, de Richard Nixon a Barack Obama, continuaram injetando dinheiro na economia chinesa, sempre acreditando que isso tornaria o país mais inclinado a valores liberais. O resultado foi a maior transferência econômica do mundo. Em 1995, a economia da China era menor que a da Itália. Hoje, é 7 vezes maior, perdendo apenas para os Estados Unidos. A maioria dos estudantes estrangeiros nas universidades americanas já é chinesa. E a própria filha de Xi Jinping se formou em Harvard. Harvard University has been the biggest recipient of money from China, close to $100 million. O maior laboratório da Microsoft fora dos Estados Unidos fica na China. Shenzhen, que há 35 anos era uma aldeia de pescadores, hoje rivaliza com o Vale do Silício em inovação tecnológica. Huawei, Tencent e Alibaba têm a mesma estatura que a Google, Facebook e Amazon. A China registrou quase metade das patentes no mundo em 2019. Mas a liberdade esperada não chegou. O partido continuou controlando o destino e as opiniões do povo com mão de ferro. Milhões são rastreados por câmeras de reconhecimento facial, impressões digitais e dados biométricos. A China aprisiona mais de 1 milhão de dissidentes religiosos em prisões chamadas Centro de Treinamento Vocacional. Algumas províncias já realizam coleta de DNA para controlar os cidadãos. E o país ficou folcloricamente conhecido por não respeitar a propriedade intelectual de grandes marcas. O Ocidente aceitou um modo chinês de fazer negócios, esperando uma mudança de atitude que não veio. If the lights go out in the west, the east will still shine. And if the north goes dark, then there is still the south. America doesn't represent the world. 感觉你们新闻界还要学习一个，你们非常熟悉西方这套的魅力，那毕竟还不一样，明白这意思吧？ Aos poucos, as tensões retornaram a níveis que não eram vistos desde a Guerra Fria. America first. 开放带来进步，封闭必然落后。 Em 2013, sem eleições diretas, Xi Jinping foi nomeado presidente da China. Assim que assumiu o cargo, deu uma amostra do seu poder e da eficiência da política chinesa. Xi Jinping expurgou opositores de dentro do partido e criminalizou mais de 100 mil oficiais. He was one of the most powerful men in China until current President Xi Jinping came to power in 2013. But the tables have turned for former domestic security chief Zhou Yongkang. A closed-door court in Beijing has sentenced him to life in prison after he was found guilty of bribery, leaking state secrets and abuse of power.
Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Onde dorme um gorila de 300 quilos? A resposta é onde ele quiser. Esta charada inglesa faz referência àqueles que podem fazer o que quiserem, sem precisar temer as consequências. A China iniciou um projeto de infraestrutura global para criar corredores comerciais e unir mais de 100 países. As obras já se multiplicaram pela Ásia, África e Europa, formando a espinha dorsal da ambiciosa agenda chinesa. Xi Jinping quer uma nova globalização que deixe de lado as antigas regras ocidentais. No passado, nações do Sudeste Asiático recorriam aos Estados Unidos para financiar sua infraestrutura. Em troca, eram obrigadas a manter uma fachada de democracia. Agora, o financiador não é mais democrata. E a ditadura não é um empecilho. Após receber financiamento chinês, o Camboja fechou rádios e jornais no país e expulsou instituições de fomento à democracia, que eram financiadas pelos Estados Unidos. And Radio Free Asia shut down its Cambodia bureau after the government charged the U.S. broadcaster with millions of dollars in taxes. Human Rights Watch called the charges against them baseless and said they were part of the government's campaign to silence all critical reporting in the country. Países como Malásia, Burma, Maldivas, Paquistão e muitos outros estão seguindo o mesmo exemplo. A China concede empréstimos para países pobres, sabendo que eles não têm como pagar. Esses países se veem forçados a ceder aos interesses geopolíticos do Partido Comunista. Aos poucos, todos esses países se tornam proxies chineses. Protesters fear a Chinese colony is being created and the government will take their land to build industrial zones set up with Chinese investors. Da mesma forma que ocorreu com a União Soviética no século XX. Mas há uma diferença importante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não tinham nenhum vínculo comercial com a União Soviética. Agora, mais de 70 mil empresas americanas têm negócios na China, gerando uma receita de mais de 100 bilhões de dólares anuais. A General Motors já vende mais carros na China do que nos Estados Unidos. E empresas como a Apple dependem do país para manufaturar seus produtos. Herança da abertura econômica americana, que enriqueceu a China e fomentou a maior ditadura do mundo. Em uma relação complicada e tensa, feita de promessas não cumpridas e expectativas frustradas. Em 2007, agentes chineses hackearam a empresa Lockheed Martin e roubaram documentos sobre o caça F-35. Pouco tempo depois, o caça chinês J-31, bastante parecido, veio a público. The United States Navy and contractor are, quote, under cyber siege by Chinese hackers. This is an act of war that is seriously undermining U.S. national security. It is stealing a technological edge that the U.S. taxpayer has spent billions of dollars to develop. Muitos países praticam a espionagem industrial. Mas o que torna o caso chinês especial é a ambição e a escala. Em 2014, hackers chineses roubaram os registros de 22 milhões de funcionários do governo dos Estados Unidos. 4 anos depois, uma campanha de espionagem chinesa roubou informações de 45 empresas americanas de tecnologia, incluindo o laboratório de propulsão a jato da NASA. Universidades, centros militares, indivíduos e empresas do setor público e privado. A China utiliza know-how de todos os níveis para montar grupos de ataques virtuais. More than 90% of the department's cases alleging economic espionage over the past 7 years
involve China. Chinese hackers often they are linked back to Chinese military, and that's what this was, according to investigators and intelligence operation, to gather as much information about Americans as possible. A agressividade chinesa leva muitas empresas como Google, Facebook e Netflix a serem bloqueadas no país, desistindo de entrar nele. Well, China's latest cyber tool can do a lot more than censor foreign internet sites. Researchers are calling it the Great Cannon. And it doesn't just block banned foreign websites, it actively attacks them with massive distributed denial of service attacks. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. But a lot of things are happening, so we'll see what happens. Mas os Estados Unidos agora dependem de computadores, redes e equipamentos de manufatura chinesa. E a nova tecnologia de internet, o 5G, é produzido pela Huawei, uma empresa que recebe centenas de bilhões de dólares do Partido Comunista. This new element of the stock tumble, an arrest, the CFO of Huawei. Os componentes do 5G foram desenvolvidos de forma a permitir a espionagem e o hacking. There's no impact on Huawei's business due to Meng Wanzhou's loss of freedom. In fact, we're growing even faster.